Mas nós temos aqui também outras pessoas que eu gostaria de destacar. Se eu não disser o seu nome, meu irmão, é porque não dá para falar o nome. Somos quantos já, Sérgio? Você já sabe? Mais ou menos uns 15 mil, acho que a gente está chegando. Não dá para falar 15 mil nomes. Eu quero destacar alguns irmãos. Eu tenho aqui do meu lado a nossa querida pintora de Jesus, Daniele Jordão. Muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença. Muito obrigada por não desistir jamais. Por não desistir, né, Dani? Estar aí pintando, honrando o Senhor, honrando o que Ele te deu. Que dom maravilhoso. Qual que é a visão que você está colocando aí no quadro? Deus tem falado para mim de colheita. Está no tempo da colheita. E os campos já estão brancos. Está na hora da gente começar essa colheita. E assim como você, eu tenho ansiado por esse derramar. E antes de vir para cá, eu até falei com a Iana. Eu falei, Iana, Deus está falando. Eu cheguei a desenhar uma tela de uma galinha com Jerusalém por causa daquela palavra de Jesus. Quanto tempo eu quis ajuntar-te, Jerusalém, como a galinha junto os teus pintinhos. Tu que mata os teus profetas. E Deus tem falado isso para mim, que a estrutura tem matado a voz profética dentro da igreja também, sabe, Ana? Mas eu quero crer que a gente está debaixo desse tempo novo, sabe? Debaixo de um céu novo. Porque ontem aquela tua palavra a respeito de esperança foi para mim. Porque como você estava aqui o ano passado, eu estou esse ano. Oh, Jesus, obrigada pela tua restauração, Senhor, sobre a vida da Daniele, Senhor. Obrigada, Senhor, nós tomamos posse, nós cremos. Obrigada por ela não desistir jamais, Senhor. Nós veremos, Senhor, essas telas proféticas, Senhor, espalhadas por toda a terra, Senhor. Essa nova geração de artistas, ó Pai, artistas plásticos, cheios do Teu Espírito, que vão ser usados poderosamente, Senhor, para profetizar, pintando, Senhor, modelando, fazendo coisas lindas, Deus, que os olhos humanos ainda não viram, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida. Amém. Vamos estender nossas mãos e abençoar a vida da Dani? Vamos dizer para ela, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Você já é abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Depois vai ser uma briga aí, entre aspas, para comprar esse quadro. Mas eu vou entrar na fila, hein? Nós temos aqui alguns missionários. Eu queria pedir Josh para ficar em pé, dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Josh. Ele veio acompanhado de algumas pessoas da sua equipe e ele tem feito uma parceria conosco ali no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, onde estão nossos alunos. Fique de pé aí, meus filhinhos. Uhul! Olha, vocês são muitos, mas no meio dessa multidão fica tão pouco. Convoca essa multidão para estudar lá com a gente. Você pode passar lá no stand do CTMDT e você vai ver que maravilha. É um privilégio poder separar 2 anos para estar dedicando integralmente ao estudo da palavra, à busca do Senhor. E o Josh, ele vai estar ao longo do curso do CTM vindo com professores, os melhores professores do mundo cristão, para nos ensinar, professores de várias nações. Este é o ministério do Josh, estar preparando, e entenda isso, preparando a nós brasileiros para alcançarmos as nações no mundo muçulmano. Aleluia. Pode ter certeza que domingo, quando eu repetir isso, você vai dar um brado de vitória.
Porque isso é tremendo, é tremendo. Seja muito bem-vindo, Josh, é muito precioso ter você aqui. Amém? Nós temos aqui a Olivia, fique de pé, Olivia, por favor. Vamos aplaudir a Olivia, veio da Polônia. E a Olivia veio com uma missão muito especial. Olivia, chega aqui pertinho do palco, por favor. Eu quero que vocês ouçam. A Olivia vai saudar vocês primeiro em polonês, ok? Ok, eu posso dizer, estou feliz de estar aqui em polonês. Witam wszystkich serdecznie, bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Chwała Bogu. Espera aí. Agora, Olivia, olha que maravilha. Em português, ok? Eu sou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Você pode pensar, tudo bem, eu conheço muitos estrangeiros que falam português, mas a Olivia é a primeira vez que ela vem ao Brasil, gente. Eu que sou a professora da Olivia, pelos CDs, pelos DVDs. Ela é muito inteligente também, né, gente? Mas ela está junto à igreja dirigida por missionários brasileiros na Polônia. E esse ano nós vamos estar gravando o CD Crianças Diante do Trono 1 em polonês. E a Olivia tem essa missão de me ajudar, porque essa semana nós vamos estar entrando no estúdio, né, Olivia? Para que eu cante em polonês. Os irmãos podem começar a orar por mim. Amém? Muito obrigada, Olivia, por ter vindo. Aleluia. Vamos aplaudir. Eu poderia citar muitas outras pessoas que estão aqui, como eu disse, dizer o seu nome. Mas nós temos aqui uma pessoa muito especial que veio lá do outro lado do mundo para morar no Brasil e hoje é brasileira. Nossa querida missionária Margareta, fique de pé. Margareta é indonesiana e ela vai estar compartilhando conosco amanhã pela manhã a palavra de Deus. Vamos aplaudir a Margareta? Seja muito bem-vinda. É uma honra para nós podermos dizer que você também é brasileira, viu, Margareta? E por último, para terminar, nós temos uma série de convidados especiais que vão se levantar ao mesmo tempo, porque não dá para chamar cada um deles aqui para ficar de pé. Eu queria pedir às nossas crianças que vieram ao congresso, que os papais levantem as suas criancinhas para a gente poder aplaudi-las nessa hora. Vamos aplaudir os nossos pequeninos, bebês, crianças de colo. Que coisa linda! Oi! Deus abençoe cada um de vocês. Que lindo. Se você está perto de alguma criança aí, levanta e dá um abraço apertado, como se fosse o meu. Você está abraçando um irmão de 20 e tantos anos que está aí do seu lado? Se tem alguma criancinha ali, perto de você, dá um abraço apertado. Fala assim, esse abraço é da Ana, viu? É a Ana que está mandando esse abraço para você, para dizer como você é especial, como é precioso ter você aqui, viu, pequenino? Glória a Deus, aleluia. Como eu disse, cada um é especial, não dá para falar o nome de todo mundo. Então dá uma olhadinha para o irmão que está aí do seu lado e aplauda o seu irmão porque ele veio. Aleluia! Você passou por cima de obstáculos, de dificuldades e você chegou até aqui. Você merece esse aplauso, aleluia, porque você não desistiu, porque você creu, porque você profetizou. E o Senhor abençoou e te trouxe. Muito obrigado, meu irmão, porque você está aqui. Aleluia. Nesta hora eu quero convidar Isabel Coimbra, líder do Grupo Mudança. Vamos recebê-la com um aplauso também. Mulher especial. Está com você, Bel. A paz do Senhor, igreja. Bom, pessoal, nós vamos estar nessa hora profetizando, né?
profetizando algo muito importante para a nossa nação. Vocês sabem que esse congresso, o tema dele é Brasil, missões, não é verdade? E se fala muito em viajar, ministrar, evangelizar. O Brasil é um celeiro de missionários. Mas como está o coração desse missionário? Como está o meu coração? Como está o seu coração? Quem são essas pessoas que estão indo a outras nações, ou na cidade do lado, ou mesmo na praça da cidade? Não adianta falar de transformação de Brasil antes da transformação das nossas próprias vidas. E nós vamos estar aqui profetizando isso nessa manhã. Quem quer aqui de verdade transformação do seu coração? Levanta a mão. Levanta a mão para o Senhor e fala: Senhor, eu quero ser mudado. Cuida, Senhor, de mim. Mostre em mim o que precisa ser consertado. Então, o que nós vamos realizar aqui não é uma apresentação, não é um show. Nós vamos estar profetizando com os nossos corpos e as nossas vozes essa transformação. Podemos observar, tanto nos textos bíblicos como em nosso cotidiano, que o Senhor se agrada em nos abençoar. E é muito bom ser abençoado, não é? É muito bom receber de Deus. Mas não podemos perder o foco. As bênçãos são boas. Também as promessas, as riquezas, os ministérios, a igreja, todas as coisas são boas. No entanto, muitas vezes, nós é que estragamos tudo com motivações deformadas e a mudança de foco da essência primeira, Jesus. Outro acontecimento é quando as bênçãos, as promessas e o realizar de Deus ficam maiores que Deus para nós, se tornam mais importante que Deus. Ou por outro lado, se tornam banalidades e não damos mais a importância que merecem. E o resultado, a perda de todo o significado e a essência divina contida na obra, seja ela qual for. Passamos a viver mecanicamente todas as coisas, inclusive as de Deus. Precisamos, Brasil, adorador, missionário, engenheiro, dentista, farmacêutico, seja que profissão você tiver, seja que atividade você exerça na sua igreja, focar tudo sempre em Deus, viver a partir do centro divino, respondendo aos impulsos celestiais, bombardeando a vida para todo o corpo. Assim deveria pulsar o coração do adorador, como vasos de honra para a glória do Senhor, e o sangue do justo fluindo por suas artérias, gerando salvação, levando libertação aos cativos, apregoando o ano aceitável do Senhor. Não queremos uma espiritualidade individualista. Chega de discórdia, indiferença, competição, muitas vezes em nome de Deus, em nome de Jesus. Chega de adorar a adoração. Realizamos tantas coisas em nome de Deus, mas onde está o Senhor? Priorizamos a obra, o ministério, e muitas vezes nos perdemos em meio ao ativismo. Mas contigo, Deus, está o perdão para que sejas temido. Também tem misericórdia de nós e opera em nossa motivação, para que a liberdade e a vida pregoada em Jesus seja a canção do nosso coração. Pois não precisamos de riquezas para te adorar, Senhor. Não precisamos de promessas para ser fiel. Só precisamos da Tua presença, Deus. Tua graça basta em nós.
Tu és nossa porção, a nossa herança, Jesus. E não vamos nos cansar de te agradecer, Senhor, por tudo e por qualquer coisa. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos. Obrigada pelas promessas, pelas riquezas. Obrigada pela tua fidelidade. Quando vocês virem essas bolas em cena, elas significam as riquezas, as promessas, as bênçãos, as coisas. Tá bom? Deus abençoe a todos.
Senhor, Tu és a nossa porção e a nossa herança. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tu és o único, Tu és o único, Tu és o dono, Tu és a fonte. Senhor, és tudo para mim, maior do que as riquezas deste mundo. És meu Deus, és tudo que tenho. Deus fiel, não quero te adorar pelo que fazes, mas quero te adorar pelo que és. Ainda que nada eu tenha, eu tenho a Ti, Senhor. Eu não preciso de riquezas para te adorar. Eu não preciso de promessas para ser fiel. Eu só preciso de Tua presença. Tua graça basta em mim. Tu és minha porção e a minha herança, Jesus. Eu não preciso de riquezas para te adorar. Eu não preciso de promessas para ser fiel. Eu só preciso de Tua presença. Tua graça basta em mim. Tu és minha porção e a minha herança, Jesus. Tu és tudo que precisamos, Senhor. És tudo para mim, maior do que as riquezas deste mundo. És meu Deus, és tudo que tenho. Deus fiel, Tu és Senhor. Não quero te adorar pelo que fazes, mas quero te adorar pelo que és. Ainda que nada eu tenha, eu tenho a Ti, Senhor. Eu tenho a Ti, Tu és minha porção. Eu não preciso de riquezas para te adorar. Eu não preciso de promessas para ser fiel. Eu só preciso de Tua presença. Tua graça basta em mim. Tu és minha porção e a minha herança, Jesus.
preciso de riquezas para te adorar. Eu não preciso de promessas para ser fiel. Eu só preciso de tua presença. Tua graça basta em mim. Tu és minha porção e a minha herança, Jesus. Eu não preciso de riquezas para te adorar. Eu não preciso de promessas para ser fiel. Eu só preciso de tua presença. Tua graça basta em mim. Tu és minha porção e a minha herança, Jesus. E a minha herança, Jesus. Tu és Senhor. E a minha herança, Jesus. E a minha herança, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. seu lugar. Vamos fazer juntos essa oração ao Senhor nessa manhã. Pode ocupar
E às vezes nós podemos nos perguntar por que esse tipo de coisa acontece dentro da igreja. Porque há dentro da igreja pessoas disputando com pessoas, competindo com outras, crente prejudicando crente. Porque às vezes nós olhamos para a igreja e parece que a igreja está vivendo em uma espécie de caos. Por que isso acontece? Mas se nós voltarmos os nossos olhos para o nosso país, nós iremos verificar que parece também que o nosso país encontra-se em caos. Eu tenho aqui comigo uma revista de circulação nacional e que toda semana traz reportagens de diversos tipos. Por exemplo, onde foram parar os 9,7 milhões de alunos? É uma reportagem que está aqui, eu queria ler para vocês. Todos os anos, as escolas públicas participam do censo escolar do Ministério da Educação. Com base no número de alunos, o governo calcula qual será o repasse de verbas ligadas à educação enviada a cada município. Quanto mais alunos, mais dinheiro. Em agosto, o MEC iniciou um cadastro mais detalhado sobre o tema. Quando o trabalho foi concluído há uma semana, veio a surpresa. Em relação ao último censo, havia uma diferença para menos de 9,7 milhões de alunos. Essa legião de alunos fantasma pode ter 3 explicações plausíveis: duplicidade de matrículas, dados incompletos ou fraude das prefeituras. Por que isso acontece no nosso país? Porque parece que o nosso país está vivendo um caos. Eleição 2006, pode piorar. Para quem acha que já viu de tudo com a atual safra de deputados federais, as próximas eleições podem reservar surpresas. Clodovil é candidato a deputado federal em São Paulo, pelo PSC. Pelo mesmo partido, mas em Minas Gerais, Sérgio Naia, aquele cujos prédios que construía desabavam, já está em campanha para voltar à Câmara. Por que isso acontece no nosso país? Por que isso acontece no Brasil? Espera aí, tem mais várias, mas eu selecionei algumas. Na madrugada do dia 31 de outubro, Daniel e o irmão Christian aguardavam que Suzane confirmasse que seus pais estavam dormindo e entraram com ela na casa dos Richthofen. Suzana guiou-os pela sala, subiu as escadas na frente e ficou aguardando que entrassem no quarto. Assim que entraram, ela acionou o interruptor de luz para facilitar a locomoção dos assassinos. Nesse ponto, a firma desceu para a biblioteca. Manfred e Marísia dormiam. O primeiro a atacar foi Daniel, que golpeou Manfred na cabeça com uma barra de ferro. Em seguida, Christian, com uma barra idêntica nas mãos, atingiu Marísia. Manfred desmaiou logo, Marísia não. Ao ser atacada, acordou e tentou proteger-se com as mãos. Alguns de seus dedos foram quebrados com a violência das pancadas. Recebeu golpes na cabeça e no rosto. A certa altura, já agonizante, passou a emitir o som parecido com um ronco, segundo relatou Christian à polícia. Na tentativa de silenciá-la, o jovem pegou uma toalha do casal no banheiro e empurrou-a pela garganta da psiquiatra. Um dos ossos do pescoço de Marísia foi quebrado. Depois de constatarem que suas vítimas estavam mortas, Daniel colocou uma arma pertencente a Manfred perto de seu braço ao lado da cama. Depois cobriu o rosto de Manfred com uma toalha. O de Marísia foi envolvido em uma sacola plástica de lixo que havia sido deixada por Suzane na escada para que os irmãos depositassem as barras de ferro e suas roupas manchadas de sangue. Por que isso acontece no nosso país? E essa é uma reportagem de algo que aconteceu em uma cidade do Brasil, mas constantemente situações desse tipo acontecem em várias outras cidades do nosso país. Por quê? Porque parece que o nosso país vive em caos. Por que tanta miséria em tantas cidades do nosso Brasil? Por que tanta corrupção em tantos lugares da nossa nação? Por quê?
O Senhor Jesus nos oferece uma resposta. Eu queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 14 e 16. Mateus 5, versos 14 e 16. Jesus se volta para os discípulos dele e diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto nos dá alguns indicativos que mostram alguns dos motivos por causa dos quais o Brasil se encontra nessa situação de caos. Imagine que você vai arrumar a sua casa, vai arrumar o seu quarto, e o seu quarto se encontra em completa escuridão. Mas você precisa arrumar o seu quarto e você não tem luz nenhuma para arrumar o seu quarto. E você começa a arrumá-lo. Você começa a mexer nos móveis. Você começa a mexer nas coisas. Como é que você acha que o seu quarto vai ficar se ele for arrumado diante de completa escuridão? Vai ficar uma bagunça. Imagine que você precisa arrumar o seu guarda-roupa. Você, mulher, precisa arrumar o seu guarda-roupa. Eu falo mulher porque mulher geralmente tem muita roupa, muito sapato, muita coisa. E você precisa arrumar o seu guarda-roupa, colocar as roupas nos seus devidos lugares, mas só que não existe luz lá no seu closet. E durante 5 minutos, 15 minutos, meia hora, você está ali tentando arrumar o seu guarda-roupa na mais completa escuridão. Eu pergunto, como é que vai ficar o seu guarda-roupa? Você acha que você vai conseguir organizar o seu guarda-roupa adequadamente? Você acha que você vai conseguir colocar as roupas nos seus devidos lugares, sem luz? Porque o Brasil está num caos. Porque o Brasil está em meio a tanta confusão, tanta desordem, tanta desorganização, tantas coisas fora dos seus respectivos lugares. Por quê? Jesus apresenta a resposta. E essa resposta eu quero apresentar em forma de pergunta. Será que não é porque o Brasil está totalmente escuro? Será que não é porque existe ausência de luz no Brasil? Será que não é porque a luz não está brilhando na nossa nação e por isso as pessoas estão perdidas em meio à escuridão, tentando colocar as coisas nos seus respectivos lugares, mas elas não têm conseguido porque falta luz? E por que falta luz? Porque falta luz no nosso país, porque o nosso Brasil está escuro, porque ele está imerso em tanta escuridão. Por quê? Em primeiro lugar, porque muitos dos crentes têm se escondido. Jesus disse que os crentes são a luz do mundo. E o Brasil, por que o Brasil está em escuridão? Porque o Brasil está no meio do caos. É porque o Brasil está no escuro. Porque ele está no escuro? Porque os crentes que são a luz do mundo, os crentes brasileiros que são a luz do Brasil, eles estão escondidos. Escondidos debaixo da cama. Jesus se volta para os discípulos e diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, versículo 15. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. A luz é para ficar na candeia,
Mas o que parece é que os crentes brasileiros pegaram essa luz de Jesus que está dentro deles, e ao invés de colocar essa luz no lugar apropriado, esses crentes, os crentes, nós crentes, tantas vezes, temos colocado a luz debaixo da cama. E é por isso que o Brasil encontra-se nesse caos, nessa escuridão, porque os crentes, ao invés de obedecerem ao Senhor Jesus e tomarem essa luz de Jesus que se encontra neles e colocarem em um lugar apropriado para que o Brasil seja iluminado, parece que os crentes têm desobedecido o Senhor Jesus e ao invés de colocarem a luz em lugar apropriado, têm colocado a luz debaixo da cama. Há muitos crentes que têm pegado essa luz de Jesus que está dentro deles e têm escondido essa luz atrás de uma espiritualidade individualista, egoísta. É aí que tem escondido essa luz. É por isso que o Brasil está em meio a um caos, porque há muitos crentes que estão em meio a essa espiritualidade egoísta, individualista, pensam somente em si mesmos. E porque só pensam em si mesmos, não sabem nem o que está acontecendo no Brasil. Já fecharam os olhos para a nação, esconderam-se debaixo da cama e olham somente para o próprio umbigo. Pensam apenas na casa nova que querem construir, no carro novo que querem comprar, na roupa nova que querem adquirir. Escondem a luz debaixo da cama, olham para o umbigo, vão para o monte para orar: o Senhor é meu varoa, que Deus, quero casar, a minha vida, os meus bens, as promessas que o Senhor fez para mim, eu. Uma espiritualidade individualista, egoísta, a luz sendo escondida debaixo da cama. Pessoas que olham apenas para o próprio umbigo e deixam o Brasil em meio à escuridão. Precisamos nos arrepender, meus irmãos. Se o Brasil se encontra nesse caos, a culpa não é dos políticos, não é da economia, não é das multinacionais, não é dos ricos. A culpa é da igreja. A culpa é minha. A culpa é sua. Porque a luz que o Senhor nos trouxe, que é o próprio Senhor Jesus em nossos corações, nós a temos escondido debaixo da cama, vivendo essa espiritualidade egoísta, individualista. Eu quero a minha casa, Deus. Eu quero o meu casamento, Senhor. Eu oro pelo meu carro. Eu oro pela minha roupa nova. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu trabalho. Eu quero a minha profissão. Meu umbigo. E o Brasil? Sem luz. O que ele pode fazer? Se nós que somos a luz do mundo, a luz da nossa nação brasileira, temos nos escondido debaixo da cama, o Brasil está perdido em meio a uma escuridão. Como nós podemos exigir e desejar que os nossos governantes ou empresários encontrem o caminho certo, arrumem o guarda-roupa, se não tem luz? Quantos de nós temos orado pelo nosso presidente? Quantos de nós temos orado pelos políticos e temos pedido: Deus, dá a eles sabedoria, dá a eles discernimento, Senhor, proteja-os das bajulações, proteja-os das mentiras, Senhor, tem misericórdia deles. Quantos de nós temos orado pelos nossos políticos? Quantos de nós temos orado pelos empresários que estabeleceram domicílio no nosso país e que de alguma maneira influenciam a nossa economia? Quantos de nós temos orado por eles? Quantos de nós temos nos preocupado com a nossa nação?
Que espiritualidade é essa que vivemos, meus irmãos? Porque o Brasil está em meio ao caos. Porque nós temos nos escondido debaixo da cama, vivendo essa espiritualidade egoísta, individualista, voltada para nós mesmos. Oramos por nós, por nós, por nós, pelo que eu quero, pela minha casa. E depois temos a coragem de apontar o dedo para os políticos e ficar indignados com eles, pelo que fazem e deixam de fazer. Como eles podem acertar se estão em meio à escuridão? Como eles podem acertar se eles não têm luz? Porque a luz do mundo é a igreja. Mas se a igreja se esconde, se nós que somos crentes nos escondemos, se estamos debaixo da cama, vivendo essa espiritualidade voltada para o umbigo, e deixamos o Brasil em escuridão, como podemos desejar que eles acertem? Meus irmãos, precisamos nos arrepender como igreja. Por que acontecem tantos assassinatos? Por que há tanta violência em nossa nação? Eu não sei quanto à sua cidade, mas aqui em Belo Horizonte, nesses últimos anos, o índice de violência só tem aumentado. Eu imagino que na sua cidade tenha acontecido mesmo. E por quê? Porque nós, como igreja, temos nos escondido debaixo da cama, vivendo uma espiritualidade por detrás das quatro paredes da igreja. Não saímos da igreja. Vivemos lá no nosso mundo, no meio do nosso grupo. Gostamos dos louvores, gostamos da adoração, gostamos da igreja, gostamos das celebrações, gostamos das orações. É tão gostoso dentro da igreja. E pensamos com nós mesmos que a luz permaneça aqui, porque está tão bom. E como igreja, como crentes, não somente ficamos preocupados apenas com o nosso umbigo, mas permanecemos presos nas quatro paredes da nossa igreja, sem a coragem e a disposição de sairmos das quatro paredes para levarmos a luz para aquelas pessoas que estão ali fora. Cantamos mais de Ti, Senhor, mais de Ti e menos de mim, mais de Ti e menos de mim. E Deus pergunta, para quê? Para você ficar dentro da igreja? Para você ficar inchado, explodir de tanta gordura espiritual? Enquanto isso, nós estamos dentro da igreja, e do lado de fora das quatro paredes o mundo morre. Lá perto da sua casa tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Aqui no nosso país, só na região norte do Brasil, ali no Amazonas, existem 30 mil comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar de Jesus. Não há qualquer presença evangélica no meio deles. 30 mil comunidades. E nós nos perguntamos por que o Brasil se encontra num caos. Não é porque temos escondido a luz debaixo da cama, vivendo o nosso mundo dentro das quatro paredes da igreja. Gostamos dos louvores, gostamos das celebrações, gostamos das orações, aleluia, é tão bom. Enquanto isso, o mundo naufraga do lado de fora. Enquanto isso, o Brasil permanece no escuro, sem direção, perdido.
Porque muitos crentes se importam apenas com a adoração dentro das igrejas. Gostam de discutir teologias. Gostam de verificar quais são os termos corretos para cada caso. Ficam se perguntando, pode bateria dentro da igreja ou não pode bateria dentro da igreja? Qual é o termo teológico correto para isso? E permanecemos perdidos dentro da igreja, vivendo um naufrágio no nosso país, porque o nosso país está no escuro e as pessoas não sabem para onde dirigir a nação, porque não tem luz. Porque a luz se encontra dentro da igreja, nós. Precisamos nos arrepender, meus irmãos. Como igreja, precisamos nos arrepender por termos escondido a luz debaixo da cama, ao invés de colocar a luz no lugar apropriado para que o Brasil tenha direção. Porque o Brasil está em um caos. No século XVIII, houve um homem chamado William Wilberforce. Ele fazia parte do parlamento. Ele não era uma luz que permanecia dentro das quatro paredes da igreja. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que como luz, entendendo o seu chamado, lá no parlamento inglês, ele buscava trazer transformação à sociedade. Durante toda a sua vida e ministério, ele lutou para que houvesse o fim da escravidão no mundo. Você deve se lembrar que em 1800 havia escravidão. Pessoas eram compradas por dinheiro e não tinham direito à vida, não tinham direito à liberdade, trabalhavam como animais. Mas esse homem, sendo luz de Deus, luz do mundo, cheio do Espírito Santo, ele lutou bravamente para que houvesse o fim da escravidão. E depois de anos de luta, já no leito de morte, um amigo chegou até ele e disse: William, a sua lei foi aprovada. A Inglaterra decretou o fim da escravidão em todas as colônias inglesas e vai lutar para que acabe a escravidão em todas as nações da terra. Foi luz que brilhou, luz que saiu das quatro paredes, luz que fez diferença no mundo que estava em caos, luz que apresentou para as pessoas o caminho, permitiu que as pessoas, ao verem o caminho iluminado, tomassem a direção correta. Ele saiu das quatro paredes da igreja. Meus irmãos, temos um mundo não alcançado. Pessoas que têm morrido dia após dia, porque elas não têm a luz, e porque estão na escuridão, acham que as suas atitudes são corretas ao matarem os outros por ganharia. E às vezes nós julgamos essas pessoas porque matam. Às vezes nós julgamos essa moça porque matou os pais. Mas onde nós estávamos quando ela fez isso? Ela não tinha luz. Ela não sabia o caminho a tomar. Sim, ela errou. Mas e nós? Não erramos? E quantos são os crentes que são como que agentes secretos de Cristo? Pegam a luz, escondem debaixo da cama, vivendo em segredo. Você está lá na sua escola, e quando alguém pergunta, você é crente, você coloca a mão no bolso. Não sabe como é que é, né? Meu pai e minha mãe são crentes, então eu vou na igreja de vez em quando.
É a minha religião, sabe? Hoje em dia a gente, né, precisa confiar em Deus, né? Mas é assim, não é sempre que eu vou na igreja, não. Escondida debaixo da cama, vendo esse segredo, agente secreto. Ah, meus irmãos, enquanto isso, milhares, milhões de pessoas andam sem direção, fazendo o que é errado. E eu pergunto para você, será que a culpa é só dessas pessoas? Onde está a luz para que elas possam arrumar o guarda-roupa? Crentes que têm se escondido e têm colocado essa luz debaixo da cama. Mas não é só isso. O pior é que muitos dos crentes que têm aparecido, muitos dos crentes que não têm se escondido, mas muitos dos crentes que têm aparecido, têm dado mau testemunho. Como que o Brasil vai ser transformado se muitos crentes têm escondido a luz debaixo da cama, atrás de uma espiritualidade individualista, dentro das quatro paredes da igreja, ou vivendo como agentes secretos? E há muitos outros que aparecem, mas que dão mau testemunho. Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Se o Brasil, se a sociedade brasileira vir as boas obras dos crentes, as boas obras realizadas no nome de Jesus, pela bondade de Deus, o Brasil será transformado. Jesus é quem diz isso. Eles vão glorificar a Deus, ao nosso Pai. Mas porque o Brasil está num caos? Será que não é porque, além de muitos crentes estarem escondendo a luz debaixo da cama, outros crentes, aqueles que têm aparecido, têm dado mau testemunho? O meu pai certa vez falou, meu pai é crente, mas ele disse, crente é muito difícil, eu não contrato crentes mais. E quantos não são os empresários que tomam essa mesma atitude? Não contratam mais crentes, por causa do mau testemunho de crentes que trabalharam com eles antes. Ser crente, ser igual fulano de tal, de jeito nenhum. Que luz é essa? Não é o oposto do que Jesus disse? Eles verão as boas obras e glorificarão um Pai que está nos céus. E por que as pessoas não têm glorificado a Deus? Porque o Brasil se encontra no caos? Porque ele está na escuridão? Será que não é porque há muitos crentes que têm brilhado uma luz estranha? Infelizmente, algumas pessoas chegaram a dizer que muitos dos políticos evangélicos no Congresso Nacional são os primeiros a venderem os votos em troca de canal, concessão de rádio, de televisão, propina. Que testemunho!
Por que o Brasil está na escuridão? Será que não é porque a luz de muitos crentes é uma luz estranha? São patrões que se dizem crentes, mas que não pagam os salários da maneira correta para os seus empregados, exploram os seus trabalhadores, e chegam na loja, chegam na empresa e dão glória a Deus, vamos orar, vamos realizar um culto, e vamos pregar o Evangelho, e os empregados desse empresário são explorados. Que testemunho é esse? Que boa obra é essa? Será que Deus é glorificado com isso, meus irmãos? E quantos não são os empregados que levam seus patrões na justiça do trabalho, motivados por ganância? Receberam tudo que deviam, mas levados pela ganância, se deixam corromper e levam seus patrões na justiça do trabalho para ganharem mais dinheiro e ainda se dizem crentes. Que luz é essa? Que o Brasil se encontra em meio ao caos. De quem é a culpa? A culpa é da economia? Os impostos são muito elevados? Ou a culpa é nossa? De nós todos que somos crentes no Senhor Jesus e que não temos feito a luz de Jesus brilhar através das nossas vidas, ou que então, em tantas outras vezes, brilhamos uma luz estranha que não é a luz de Cristo. E ao invés das pessoas verem as nossas boas obras em nome de Jesus, vem o nosso mau testemunho. E o pior, usamos o nome de Jesus para testemunhar. Esse mau testemunho, tantas vezes, usamos o nome de Jesus. Porque o Brasil se encontra no caos. Porque há muitos alunos na escola ou na faculdade que, ao invés de estudarem para fazerem as provas, engalobam o professor e colam, dando um mau testemunho, uma mentira, dizendo fui eu que fiz essa prova, quando na verdade colou do outro. Que testemunho é esse, meus irmãos? Que luz é essa? Isso pode ser qualquer outra luz, menos a luz de Cristo. Porque o Brasil se encontra no caos. Porque esses alunos saem da faculdade, não porque estudaram, não porque passaram de ano pelos próprios méritos, mas porque colaram, mentiram, e saem da faculdade, vão para o mercado do trabalho e continuam a reproduzir essa mentira, e dizem-se crentes. Que luz é essa? Quantos não são os filhos que se dizem crentes e que desonram os pais? Que luz é essa? Quantos não são os pais que se dizem crentes e desprezam os filhos? Que luz é essa? Porque o Brasil não foi transformado. É porque o Brasil está no escuro. Porque a igreja não tem brilhado a luz de Jesus. Ao invés de obedecer a Jesus, colocando a luz no lugar apropriado para que todos vejam, ela esconde debaixo da cama. Ou então, quando apresentam uma luz para o mundo, não é a luz de Cristo, mas é outra luz que não tem nada a ver com Cristo. E ao invés das pessoas verem as boas obras da igreja, só ouvem maus testemunhos de corrupção, de mentira. Um certo pastor foi pregar numa cidade, recebeu uma oferta, recebeu em cheque,
E aí saiu da igreja, parou num posto para abastecer e pediu: completa para mim o tanque. E o frentista perguntou: você vai pagar com cheque ou dinheiro? Ah, vou pagar com cheque, é da igreja tal, você conhece? Ele tirou a mão da bomba e colocou tirou a mão da máquina, colocou na bomba e disse: sinto muito, mas com cheque dessa igreja eu não recebo. Eles já me deram um cano várias vezes. Que luz é essa? Pessoas que se dizem crentes, e apresentam pornografia na televisão. Porque o Brasil não foi transformado, meus irmãos. De quem é a culpa? É do outro? Ou é minha? Porque o Brasil está no escuro? Porque o Brasil está sem direção? Porque o guarda-roupa permanece desarrumado e ninguém consegue arrumar esse guarda-roupa, colocar as roupas nos devidos lugares? Onde está a luz? Onde está a igreja? Por quê, meus irmãos? Porque o Brasil está no caos? Será que não é porque muitos crentes, daqueles que têm aparecido, ao invés de glorificarem a Jesus, têm glorificado a si mesmos? Não somente alguns se escondem debaixo da cama, outros que aparecem apresentam uma luz estranha, e ainda outros que aparecem, ao invés de apontarem para Cristo, apontam para si mesmos. Jesus disse que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mas infelizmente, muitos dos crentes que não têm se escondido, mas que têm aparecido, ao invés de apontarem para Cristo, para que as pessoas glorifiquem a Deus, apontam para si mesmas, para que os outros as glorifiquem. Quantos não são os crentes que têm agido assim? Não escondem a luz debaixo da cama. E também, a princípio, não dão mau testemunho. As obras parecem boas, mas dirigem a luz para o lugar errado, para o foco errado. Ao invés de iluminarem as pessoas para que elas, com a luz de Cristo, para que elas glorifiquem ao Pai, iluminam as pessoas com a luz de Cristo, para que as pessoas glorifiquem a elas mesmas. Fazendo exatamente o contrário do que Jesus disse aqui. Jesus chama os crentes para que deem testemunho no mundo, para que as pessoas glorifiquem ao Pai. E há muitos crentes que dão testemunho no mundo para que as pessoas glorifiquem a eles mesmos. E se você que é crente levar as pessoas a colocarem a esperança em você mesmo, o Brasil continuará na escuridão. O dia que o diante do trono começar a dizer: olhem, nós fazemos, olhem para nós, acabou. O dia que eu achar que eu sou a esperança do Brasil e chamar as pessoas a olharem para mim, acabou. O dia que eu imaginar que eu sou o cara, que eu sou o grupo musical, que eu sou a igreja que vai transformar o Brasil, acabou. O Brasil irá permanecer na escuridão, irá permanecer no caos,
Porque a única luz que pode iluminar o Brasil, trazendo direção ao Brasil, é aquela luz que chama as pessoas a glorificarem ao Pai e não a elas mesmas. É a única luz e pode levar o Brasil a sair desse buraco, a sair dessa escuridão. É a luz que aponta para Cristo, é a luz que aponta para Jesus, é a luz que aponta para aquele que venceu a morte e ressuscitou. É a única luz que vai trazer ao Brasil ordem. Quantos crentes dizem, vai lá na minha igreja que Deus vai falar com você. Peraí, será que Deus só está na sua igreja? Será que Deus só responde orações lá na sua igreja? Será que é a sua igreja que é a tal? Será que isso não é uma idolatria da sua igreja e do seu pastor? Será que você não está colocando a sua igreja ou o seu pastor no lugar que é somente de Deus? Será que você não está trazendo glória àquele a quem não é devida glória nenhuma? Ao homem, à instituição, ao invés de trazer a glória a Deus, e Ele não divide a glória dele com ninguém. E por isso, meu irmão, eu pergunto por que o Brasil se encontra no caos. Será que não é porque, na verdade, o Brasil se encontra em meio à escuridão? E se encontram em meio à escuridão porque a igreja não tem feito a luz de Cristo brilhar no mundo de maneira correta, apontando para aquele que é digno de receber essa glória? De quem é a culpa? É do outro? Ou é minha? Quantos querem ver o Brasil transformado? E sabe onde que vai começar essa transformação? Olha para a pessoa que está do seu lado. É aí. Agora olha para as suas próprias mãos. É aí. É aí que o Brasil será transformado. Vamos nos colocar todos em pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, aí no seu lugar e abaixar a sua cabeça. E que você tivesse esse seu tempo com Deus. E se você tem murmurado contra o governo, contra o outro, contra a igreja, contra a instituição, você vai pedir perdão a Deus, porque a culpa não é do outro, a culpa é minha. Se existem tantos aqui no Brasil que não conhecem a Cristo, a culpa é minha. Se existe tanto caos na nossa nação, a culpa é minha. Feche os seus olhos. Tenha esse seu tempo com Deus. Esse seu tempo de reflexão. Você e o Senhor. Tempo de arrependimento. O dia da igreja brilhar a luz de Cristo de maneira correta e apontando para o lugar correto. O Brasil será transformado. O Brasil encontrará a direção.
Senhor. Oh, Senhor.
Pai, nos perdoa. Como igreja, nós temos pecado contra o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque não temos feito a luz de Cristo brilhar de maneira correta através das nossas vidas aqui no Brasil. E apesar de sermos 20% da população brasileira, ao invés do Brasil mudar para melhor, ao invés do Brasil pegar a direção, parece que as coisas têm piorado tanto. A violência tem aumentado. Os ricos têm se tornado mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A desigualdade social tem aumentado. A exploração, a prostituição parece crescer no nosso país. O tráfico de drogas, os homicídios. Oh Deus, apesar de sermos um número tão grande, a luz do Senhor em nós tem brilhado tão pouco. Não porque a tua luz seja fraca, mas sim porque nós temos escondido essa luz. Oh Deus, nos perdoa. Nos perdoa por essa espiritualidade tão egoísta. Somos tão preocupados com nós mesmos, com o nosso bem-estar. Somos tão preocupados com coisas para nós, que nós nos esquecemos dos outros. Nós nos esquecemos da necessidade da nossa nação. Nós nos esquecemos de orar pelo nosso Brasil tão amado. Temos uma espiritualidade tão egoísta. Escondemos a luz debaixo da cama e ficamos com ela apenas para nós mesmos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes ficamos a discutir teologia e falamos mal de pastores, falamos mal de irmãos, ficamos tão preocupados com o nosso próprio umbigo, enquanto ficamos em debates entre nós mesmos. Há milhões, bilhões que perecem sem Cristo, sem luz. Nos perdoa, Pai. Se o Brasil ainda não experimentou transformação, é porque nós, como igreja, não temos colocado a Tua luz no lugar apropriado. Oh Deus, quantos são os crentes e têm dado tanto mau testemunho. Nos perdoa, Senhor. Quantos cristãos envolvidos em corrupção, em adultério, em violência, em mentiras, em homicídios, Deus. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o nosso pecado de omissão, nosso pecado de mau testemunho. Perdoa, Senhor.
Perdoa o nosso orgulho de ser evangélico, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa o nosso pecado como igreja. Nós queremos colocar a luz de Cristo nas nossas vidas no lugar certo. E queremos, com a luz de Jesus, iluminar o nosso país, para que o Brasil tome a direção certa e experimente o maior avivamento de sua história. Queremos isso, Senhor. Precisamos disso, ó Deus. Queremos ser esse povo que se chama pelo Teu nome e que anda por todas as ruas e bairros e cidades e estados da nossa nação, levando a luz de Cristo, apontando para Cristo, testemunhando Jesus, para que o povo brasileiro seja sarado, para que a nossa terra seja curada, para que experimentemos um genuíno avivamento na nossa nação e a partir daqui alcancemos todas as nações da terra, levando a luz de Cristo a todos os povos do mundo, para que eles saibam que só há salvação em Jesus e que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que essa luz, que essa tocha saia aqui da nossa nação, essa luz, que essa tocha saia aqui do nosso país, do Brasil, e que as nações da terra saibam que no Brasil existe um povo que te ama, existe um povo que te adora, existe um povo que faz a luz de Cristo brilhar na vida deles, existe um povo que aponta para Jesus e diz: Jesus é o caminho, Jesus é a luz do mundo. Que saia do Brasil, Deus, e comece aqui nas nossas vidas, e comece aqui nesse lugar. Vem restaurar os nossos corações, as nossas candeias sejam colocadas no lugar apropriado, e que saiamos daqui como crentes genuínos, verdadeiros do Senhor Jesus, que testemunham Jesus em todos os lugares, e que levam as pessoas a te glorificar a ti, para que o mundo saiba que tu és o Deus que opera milagres, pois operou milagres em nossos corações, nos levou ao arrependimento, nos levou à transformação de vida, nos levou a levantar Jesus, para que as outras nações conheçam Cristo. Queremos ser esse povo, Deus. Começa em nós e faz do Brasil essa nação que leva a tocha do avivamento a todas as nações da terra. A tua luz brilha em nós de maneira adequada, brilha em nós de maneira correta, brilha em nós de modo que o teu nome seja glorificado, e que o mundo saiba que Jesus vive. Que seja assim, Pai. Que seja assim, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Depois dessa palavra, nós temos muito que ruminar durante o período do intervalo. Temos muitos desafios. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como igreja. Que você se sinta desafiado, porque o Senhor exorta e corrige o filho a quem ama. Então, se Ele te falou isso, tudo que Ele te falou nessa manhã
é porque Ele conta com você. Amém? Lembre-se de levar os seus pertences. Vire para quem está do seu lado e fale assim: não esqueça os seus pertences. Se você achar alguma coisa, leve lá ao lado das cabines de credenciamento. Lá está os achados e perdidos. Se você perdeu alguma coisa, também você pode achar ali no achados e perdidos, que fica ao lado dos guichês de credenciamento. E nesse período de intervalo, vocês vão ter as ministrações Marquinhos e Banda, KMD e George Banda, que vão estar ministrando no Espaço Serenata. Nós estaremos de volta. Você está com a programação? Não se atrase. E aproveite este período. Senhor te abençoe.